meus amores, a gente já vai aqui para o nosso segundo momentinho da nossa aula de ciências de hoje, né? Hoje a gente está conversando sobre natureza e sociedade. E aí a gente fez aquela grande introdução ali quando começamos a nossa primeira aula, falando, né, que nós, humanos, somos seres da natureza. A gente é que se afastou, que se distanciou. A gente é que acha que a vida da gente hoje é dentro de um quarto com o controle da televisão lá, ó, tchan, só escolhendo o filme, né? Como a gente mudou nossa cultura, não é verdade, gente? Como a gente se distanciou da natureza, a gente nem consegue perceber, às vezes, o tanto que o ambiente natural é fundamental para a vida da gente. Tão fundamental que onde a gente vai, a gente arrasta um pouquinho deles, né? Eu, por exemplo, eu vivo na cidade, mas minha casa parece uma floresta. Eu já disse isso aqui, todo mundo sabe. Onde eu vou, eu carrego minha floresta. Eu não me mudo daquela casa porque eu não tenho como levar minhas plantas todas. Então, eu vou enterrar meu umbigo ali, como diz a história, e não vou sair nem tão cedo. Todo mundo traz um pouco disso. Quem é que não se sente bem, né? Dentro de um ambiente natural? Existe uma área de estudo muito interessante, muito bacana, que inclusive eu também trabalho um pouco com isso, que chama paisagismo. E esse paisagismo tem tudo a ver com o que a gente está falando nessa nossa aula, né? Então, as pessoas, a gente derruba a mata, constrói a cidade, e depois a gente planta só o que a gente quer, né? Para ficar bonito, para combinar aquilo com aquilo. Então, a gente tem que entender que nós somos seres da natureza. E essa sociedade, quando a gente fala em sociedade, vamos parar de pensar só na cidade, só nas sociedades urbanas, né? Porque isso também é um hábito nosso, né? Então tem um indígena que eu gosto muito de fazer as leituras que tem dos livros dele, que na verdade ele nem escreve, né? Ele só eu tô com soluço. Ele só fala em palestras e as pessoas pegam as falas dele e transformam em livros, que é o Ailton Krenak. O Krenak, ele diz, é verdade, né, Fafá? Quem planta, tem gente que não planta nada, só planta a discórdia, né, Fátima? Tô fora desse povo. Então, olha só, a gente conversando aqui, brincando pelo chat também. Mas o Ailton Krenak, ele traz uma muito interessante num livro que se chama A Vida Não É Útil, que é uma palestra que ele deu e tudo mais, e virou um livrinho pequenininho. Eu devia ter trazido ele hoje para mostrar para vocês. Na Vida Não É Útil, ele diz assim, que a gente pensa na humanidade como uma coisa só, como uma coisa homogênea, como se os seres humanos que estão no Piauí fossem a mesma coisa dos seres humanos que estão, sei lá, nos Estados Unidos. Não é. Não é. A cultura, ela é diversa. Existem seres humanos que até hoje estão enfurnados dentro das florestas, porque assim eles se entendem como gente, né? Porque é assim que eles precisam existir. Não é verdade? Então existem seres humanos que se tirar da beira do rio, moço, não vive mais, porque foram nascidos e criados e culturalmente têm uma ligação muito forte com esse rio. E existe ser humano que se tirar da frente do computador, da televisão, do celular, também não existe mais, morre. Morre porque culturalmente já se instituiu a utilização desses equipamentos dentro da nossa sociedade, né? Eu digo nossa porque eu também faço parte dessas, né? Eu estou passeando por todas, né? Eu sou uma ribeirinha, mas, né, estou no contexto urbano e a gente precisa entender que a natureza e a sociedade são coisas bem intrínsecas. A forma como algumas sociedades trabalham na interferência dessa natureza, vão dar, né, os resultados que a gente vai estudar nessa aula de hoje, mas que a gente tem que entender que nem todo ser humano vive do mesmo jeito, não. E isso precisa ser respeitado e preservado. Vocês sabem da importância dos povos originários, dos povos indígenas para a gente? Para o mundo todo. Então, como é que o povo que está lá... Deixa eu ver, eu tenho uns colares que eu sempre uso, que são de madeira, de semente. Eu sempre pego com alguns indígenas, né? Eu, graças, tive a oportunidade de conhecer e vou comprando, né, a arte e tudo mais. Todo mundo, ai, que colar bonito, não sei o que. E eu sou cheia desses tesouros. E aí tem um que eu gosto de usar muito, que é de uma etnia que mora em Olinda, no Recife, né? São indígenas que inicialmente eles viviam no litoral, né, na parte do litoral, mas hoje eles são indígenas que moram no sertão, né, do Pernambuco.
E aí a gente pensa assim, meu Deus, professor, eu pensei que só tinha indígena na Amazônia. Não, gatinhos e gatinhas, eles têm. O Brasil inteiro era uma terra indígena, né? Então, a importância desses povos que ainda estão, não é enfurnado na mata, como eu disse, pode até parecer pejorativo, né? Falar dessa forma, mas que existem, coexistem, existem ali naquele ambiente, para eles é muito importante, é sagrado. E para nós também, a gente tem que deixar eles quietos lá, demarcar as terras deles, porque eles é que vão garantir essa mata de pé, que vão garantir que essa mata continue fazendo os serviços, né, ecossistêmicos, que são o quê? A captura do excesso de carbono da atmosfera, a captura, né, dos poluentes. Essa mata filtra também essa água, ela lança água para a atmosfera. A gente tem o ciclo das águas, que tem relação com as florestas. A gente tem o ciclo do carbono, do oxigênio, que tem relação com as florestas. Então, a gente precisa entender que essa natureza, essa paisagem natural, ela precisa existir de pé, firme e forte. E que existem grupos sociais que existem, né? Só existem se for assim. E isso não quer dizer, para que fique bem compreendido por vocês, que indígena não pode sair da floresta, não. A gente não está aqui dizendo isso. Eu estou dizendo que existem sociedades diferentes e que cada uma delas, dentro da sua cultura, importa. Em especial, os povos da floresta, que não são só os indígenas, né? Existem sociedades extrativistas. Aqui na nossa região mesmo, a extração da palha da carnaúba para fazer a cera da carnaúba, a extração do coco babaçu. Então, são povos de floresta também, né? As quebradeiras de coco que tem aqui no Piauí, que tem no Maranhão, não é? Então, são nossos povos, são as nossas sociedades. Se eu derrubo tudo que é coqueiral, tudo que é babaçu, e aí? Como é que vive esse povo? Como é que vive essa sociedade sem essa natureza? Não é verdade? Então, quando a gente fala dos povos da floresta, a gente está falando de toda uma diversidade de pessoas que existem, que precisam existir dentro, né, dessa dinâmica dessa natureza que elas moram perto, tá certo? Então, somos seres naturais, nos distanciamos enquanto sociedade urbana, e esse distanciamento faz com que a gente compreenda muito pouco sobre a importância do ambiente natural. Esse distanciamento, que parece ser proposital, faz com que a gente enxergue a natureza somente como algo a ser degradado, depredado, consumido. Então, a gente traz essa palavra consumo, e agora a gente chegou aqui na nossa aula, no segundo momento da nossa aula de hoje. Tá certo? Então, vem comigo que a gente vai dar continuidade falando sobre consumo, sim, né? Então, a gente está aqui comigo, professora Amanda, na nossa disciplina de ciências. Nosso tema, nosso conteúdo de hoje é natureza e sociedade. Hoje, dia 1º de novembro, sempre lembrando, dia 10 de novembro, atenção Brasil! Dia 10 de novembro é meu aniversário, estou aceitando presentes. Podem mandar aqui para o canal, beleza, Simar? Pode botar um aviso aí para rodar nos intervalos. Comunicado. Canal Educação Informa. Dia 10 de novembro, aniversário da professora Amanda. Para tudo para eu receber para eu ter meus recebidos, né? Será se vai dar, gente? Seria ótimo. Brincadeiras à parte, a gente está falando de consumo. Olha aí, eu querendo receber e ganhar um monte de coisa, né? Que às vezes a gente nem precisa, né? A bicha é consumista mesmo, será? Não, eu não me considero uma pessoa consumista, não. A gente vai já entender até esse conceito. Então, o consumo é uma função da vida econômica. Nós temos uma vida econômica, nós temos um sistema econômico vigente praticamente no mundo todo, né? Então, existem algumas comunidades que são, alguns países, né, que têm um regime socialista e a grande maioria dos países tem um regime capitalista, tá? Então, o consumo, ele é o coração do capitalismo, tá? Ele é uma função da vida econômica que consiste na utilização direta de produtos, né, que foram produzidos a partir dessas riquezas.
que nós temos, né? Que geralmente são riquezas que vêm como matéria-prima lá da natureza, tá bom? Então vamos passar adiante, que a gente tem uma diferença entre consumo e consumismo. Então o consumo é um fenômeno, né, do nosso sistema, da nossa vida econômica, é uma função. O capitalismo só funciona por conta do consumo. Por isso que há tanto interesse em fazer as pessoas consumirem. Ah, meu amigo, e aí onde está o negócio? Que para fazer a pessoa consumir se faz de tudo. Principalmente propaganda. É massa demais, porque você começa a observar que as pessoas vão falar assim na propaganda: minha amiga, se você não tiver isso aqui, você não é nem gente mais. Você não vai ser uma pessoa feliz se você não tiver isso. Você precisa disso. Pegue, compre. Tinha uma propaganda antigamente que tinha um chocolate assim, ó, compre batom. Então era mesmo que uma hipnose, né? Era engraçado, e um batonzinho fazendo assim, aquele batom garoto, aquele chocolate. Eita, mas era engraçado. E aí essas propagandas, elas estão cada vez mais presentes, né? Tem uma do refrigerante que todo mundo vai saber, que ela faz assim, ó. Abra a felicidade. Meu amigo, você se não ficar feliz abrindo aquilo. Se você tem felicidade, se não tomar esse refrigerante bem aqui, tem nada. Então tem gente que já diz assim, ô professora, mas é só ouvir o barulhinho. Chega a dar vontade mesmo de tomar uma bem geladinha, né? Um refrigerantezinho desse preto. Não é? Abra a fé. O Alcimar olhou pra mim com vontade. Eita, chega a lágrima desceu, não foi, Alcimar? Querendo consumir uma bicha dessa. Bem geladinha, hein, com limão. Eita, mas é bom mesmo. Agora eu vou te contar. Todo mundo sabe dos efeitos negativos do consumo de açúcares absurdos que tem nos refrigerantes, dos sais, né? Mas a propaganda, meu amor, a propaganda, ela vai entrar lá na tua mente e vai fazer você querer consumir. E esse é o negócio. Aí, se você bota o povo para consumir, aí você cria isso aqui, ó. O consumismo, né? É o ato ou o efeito de consumir. A ocorrência ou prática de comprar em demasia sem necessidade. E isso aqui não é para todo mundo não, viu? Só consome quem tem dinheiro, tá? Só consome quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro nem ia me dizer que é consumista não, porque infelizmente não dá, né? E aí passa a se criar um ciclo de que quem não tem condição de consumir vai se matar a sua vida inteira, o seu tempo inteiro para consumir, né? A gente fala, eu tenho que arrumar um emprego porque eu quero comprar isso, comprar aquilo, comprar isso, comprar aquilo, comprar isso, comprar aquilo. E aí você arruma um emprego e aí você começa a ganhar seu salário. E aí você, não, mas ainda dá para eu trabalhar de tarde. Aí você trabalha de manhã num lugar e de tarde no outro. Não, mas você ainda tem 3 dias assim que dá para rolar eu trabalhar de noite. Aí você trabalha de manhã, de tarde, de noite. Às vezes, eu conheço gente que trabalha tanto e ganha tanto dinheiro, né? Mas não tem tempo de gastar. E quando tem, tá morto de cansado. Tchan! Como assim, gente? Tem uma coisa, entendeu? Tem uma coisa um pouco estranha aí, né? Então, você comprar as coisas em demasia, em excesso, sem necessidade nenhuma, isso é consumismo, né? É a prática das compras em excesso. Minha gente, mas isso aqui tem um efeito psicológico muito grande dentro dessa nossa sociedade, né? Ser é algo que está muito relacionado com o ter. Quem tem mais coisas é melhor, é mais, né? É alguma coisa. Então, essa tentativa de preencher os vazios, né? Com o consumismo, comprando coisas, isso é prática comum também. Eu conheci uma pessoa depressiva que, quando ele estava assim, um pouco mais em crise, gente, ele se tacava para dentro de uma loja e passava a tarde lá enchendo o carrinho, ó. E aí ele tinha uma compulsão. Na época, né? Hoje em dia a gente nem compra mais essas coisas, mas na época eram CDs e DVDs. Gente, ele tinha tudo que vocês imaginarem de música, porque quando ele estava assim um pouquinho mais para baixo, um pouco mais de crise, né, com ansiedade e tudo mais, aí ia sair comprando, né? Então a gente observa, por exemplo, esse consumismo como algo interessante, é um fenômeno, né, que faz parte
do sistema capitalista, é o coração do capitalismo. Então, se hoje o capitalismo ele domina bastante, né? Quase todos, não vamos dizer todos, porque tem outros países que têm né, outros sistemas, mas o sistema capitalista ele funciona melhor por conta dessa coisa que ele faz com a gente de querer consumir. O consumo é o coração do capitalismo, né? Então, é o consumo e o acúmulo de riqueza, tá? Então, é isso aí que vai fazer a gente pensar hoje, né, na nossa aula. Como que isso aqui tem impactos na natureza? Ah, professor, então não posso comprar mais nada. Pode, deve. Você deve comprar o que você quiser. Você trabalha, você tem o direito de comprar, de gastar seu dinheiro com o que você quiser, né? Mas a gente precisa tomar consciência dos efeitos do nosso consumo. Então, o nosso trabalho na aula de hoje é fazer com que a gente perceba que esse consumismo tem efeitos nocivos na nossa saúde ambiental e na própria saúde humana também, se a gente for pegar os fatores, né, da saúde mental, tá certo? Principalmente. E aí a gente vai ter essa sociedade do consumo, que a gente já está falando um pouco dela, já tem um tempinho, né? Então, essa sociedade do consumo, sociedade de consumo, é o modelo de sociedade que se encontra numa avançada etapa de desenvolvimento capitalista e se caracteriza pelo consumo massivo, excessivo de bens e serviços disponíveis. Então, se você parar para pensar hoje, né? Compre que você será o máximo, meu amor. Então a pessoa fica doida aqui, olhando, eita, eu quero ser o máximo. Eu não quero ser o mínimo, não. Eu quero ser o máximo, moço. Eu vou comprar, eu vou consumir. Eu vou juntar bem que esse dinheiro todinho para eu comprar isso. Aí juntou, comprou, agora já tem outra coisa para comprar. E sempre vai aparecendo, né? Os nossos sonhos de consumo. Quem é que não tem um sonho de consumo? Eu tenho alguns sonhos de consumo, mas eu confesso que eu já tive muito mais, né? E com o passar do tempo, com o passar da percepção que eu tenho em relação à natureza, meus sonhos de consumo eles já estão sendo realizados, né? É interessante que esses sonhos de consumo dos meus, né? Um dos principais que eu já estou conseguindo articular melhor é ter uma coisa que quase ninguém tem, que custa bastante, que é tempo. É tempo dentro de casa. Então eu vejo muita gente se matando, trabalhando horrores fora de casa, fora de casa, fora de casa. Hoje eu consigo ter mais tempo dentro da minha casa, com os meus filhos, com as minhas plantas. Isso para mim era um grandíssimo sonho, consumir meu tempo de uma forma mais devagar, desacelerada. E hoje eu consigo, graças a Já. Então a gente traz aí essa repare, né? Como a propaganda também faz parte dessa sociedade do consumo. Eu desafio até vocês, ó, entre em qualquer rede social. Vocês ainda estão no 9º ano, pode ser que muitos ainda não tenham, né, as redes sociais, o Instagram, por exemplo. Mas você está aqui, ó, você não passa mais 30 segundos no Instagram ou qualquer outra rede social sem ver um anúncio. Vocês repararam no tanto que isso aumentou nos anúncios? Então, você toda hora está passando por uma propaganda. E quando você pensa que não, uma pessoa lá que você segue, uma digital influencer, ou um digital influencer, né? Um influenciador digital, ele vai estar te apresentando um produto. Olha, gente, acabei de receber aqui, aí uma zunhona desse tamanho. Acabei de receber aqui, chegou, do tamanho da deusa. Adoro. Aí chegou aqui meus recebidos. E aí abre lá aquele monte de pacote. Ali vem tudo, minha gente. Aí a pessoa fala, menina, eu quero também. Isso vai gerando, né, na gente uma necessidade. A gente vai entendendo que é preciso. Ai, eu queria tanto. Eu queria tanto essa maquiagem, eu queria tanto esse produto, né? E aí a gente vai a gente vai criando uma tendência a consumir esse produto e tantos outros que a gente vê, né, passando na nossa frente. Não tem mais só propaganda na televisão, né? A propaganda ela tá na internet. E aí o que é mais doido ainda é que se tu der uma gugada numa coisa, por exemplo, a Deus, agora há pouco ela estava procurando um produto na internet, né, para comprar.
E aí ela estava procurando isso, e daqui a pouco, quando ela estiver vendo outra coisa, vai aparecer anúncio para ela desse produto. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, a Google está escutando meus pensamentos? Será? Não, isso tem relação com o que a gente chama de algoritmo. Se você fez uma determinada pesquisa, um determinado produto, esse negócio vai começar a aparecer para você com mais frequência, né? Eu estava pesquisando, por exemplo, vou fazer uma viagem, aí começa a aparecer anúncio para mim só de passagem aérea. Aí, do nada, meu filho faz uma pesquisa sobre um game, né, que ele joga no meu celular. Aí, pronto, desanda tudo que vai falar agora as propagandas só falando de videogame. Minha gente do céu, olha, eu com soluço de novo, eu vou te contar. Então, o algoritmo, ele vai levando a gente a chegar nesses bens e nesses serviços, né? Então, a gente precisa pontuar também que hoje a nossa sociedade, ela ainda tem, né, a propaganda. É a propagação mesmo da informação, né? A gente chama de anúncio. E a gente tem ainda o algoritmo. Esse algoritmo, ele vai levar, né? Ele absorve as informações das tuas buscas e ele vai te apresentar aquele determinada informação. Ele vai como personalizar a informação para chegar no que você estava buscando. Então tá muito mais fácil a gente ser fisgado, né? Porque a gente está há muito tempo na internet. Então a gente é fisgado pelos anúncios e acaba assim consumindo. Tá bom, gente? Vamos passando adiante. Olha só, dentro dessa sociedade de consumo, voltando a falar da propaganda, né? Então, ela e outras estratégias de mercado, elas têm um papel fundamental na sociedade de consumo, tá certo? Tem um papel importantíssimo nessa sociedade de consumo, tá? Então, é ela quem faz isso, a propaganda. Então, quando fala assim, Black Friday, aproveite os descontos de 30%, 50%, e 70%. E aí a pessoa vai lá, eita, menino, que o desconto tá ótimo, eu vou comprar agora, que agora é mais barato. E aí existem, inclusive, as fraudes, né, a partir disso. Diz que tá metade do preço, mas quando você vai ver, há um mês atrás, o preço era o mesmo. Hã? Como assim? Aí, às vezes, aumenta o preço por outra semana para quando chegar na Black Friday voltar a vender pelo mesmo preço que era antes. Chance, professor, isso aí dá um nó no juízo da gente. Então, muito cuidado, né, com essa propaganda. Então, o pessoal chama de Black Fraud, às vezes, tudo pela metade do dobro, então é o mesmo preço. É complicado, tá? A gente precisa estar muito ligado nisso. Então, a propaganda, ela é a alma do negócio. E é mesmo, né? Então, se você está satisfeito com o produto, essa propaganda você faz até dizendo, ó, mas eu indico, eu gostei do produto tal, é legal, vale a pena, né? E aí você vai começando a conversar sobre esse produto e gerando ali uma possibilidade de consumo maior desse produto, né? Mas como eu falei para vocês, a gente hoje tem o que a gente chama de algoritmo, que também vai impulsionar muito mais essas propagandas, porque agora elas vão vir personalizadas para ti. Então, se você está com interesse num determinado livro, quero comprar livro tal, tchan. Aí você dá uma pesquisada lá na Google, e aí depois de um tempo você só vai ver anúncio de livro. Se você está procurando maquiagem, daqui a pouco você vai receber muito anúncio, em homenagem à Andresa, que chegou aqui toda maquiada, meu amor. Você vai receber só anúncio de maquiagem, né? Então, a gente vai vendo que hoje essas estratégias de mercado, elas estão muito mais fortes e muito mais presentes na nossa vida, porque nós também estamos muito mais presentes no ambiente virtual, né? A gente está muito mais ali nas redes sociais, a gente está sempre aqui próximo dessa vida, segunda vida que nós temos, né, na internet. Tá certo? Então, bora praticar mais um pouco, ó. Sabendo que consumo e consumismo não são sinônimos, vamos definir então os dois conceitos, tá certo? Valendo 3 minutinhos na tela e já já eu volto.
Muito bem, meus amores, estamos de volta para responder essa aí para nós, hein? Sabendo que o consumo e o consumismo não são sinônimos, não é a mesma coisa. Qual é a definição desses dois conceitos? O que é o consumo e o que é o consumismo, né? Então, a gente podia dizer várias coisas aqui, depois do que a gente já conversou. O consumo é o coração do capitalismo, né? É um fenômeno de obter diretamente, né, um produto, algo que foi produzido a partir das riquezas que nós temos, né? É uma função, como tem descrito ali no nosso material anteriormente, né? É uma função da vida econômica que consiste na utilização direta pela produção das riquezas produzidas. Já o consumismo é o ato ou o efeito de consumir, né? Comprar em demasia sem necessidade. Tá? Então você vai ser chamado de consumista se você está consumindo, comprando demais, sem precisão nenhuma, tá certo? Então, por exemplo, uma coisa que é bem interessante com essa história do consumismo é roupa, né? Eu me lembro de um professor maravilhoso, o professor João Patrício, de geografia. Eu sempre falo nele aqui porque ele realmente marcou minha vida. Foi um professor que foi muito querido, né? Me acompanhou minha infância quase toda. E aí o professor dizia que ele só tinha 2 calças jeans, né? Eu só tenho 2 calças jeans. Minha esposa fica brigando. Ah, Maria Patrícia, isso em 90 e pouco, viu, gente? Já tem um bom tempo, mais de 30 anos atrás. Mais de 30 não, pelo amor de Deus. Mais de 20 anos atrás. Então, olha, por favor. Então, ele dizia que a esposa ficava reclamando, que ele dizia que só tinha 1 ou era 2 calças jeans. Ele falava na época. Ele falava, mas eu só sou um, pra que eu quero mais? Eu sou um só, eu vou usar uma de cada vez, eu não preciso mais que isso. Então, não tinha necessidade para ele de ter mais do que isso. Agora, eu conheço gente que sozinha tem bem umas 9, como diz aquele super-herói, tem bem 10, né? Bem 10 calças só de jeans, fora de outros tecidos. Então, a pessoa quer ter tudo, né? E, às vezes, nem dá conta de usar. Tá? Nas próximas aulas, a gente vai trazer aqui umas práticas bem interessantes sobre a economia circular. A gente vai conhecer como que a gente dribla um pouco esse consumismo, né? Quais são as formas da gente pensar antes de comprar? Primeiro, eu quero isso aqui ou eu preciso disso aqui? São 2 coisas diferentes. Querer e precisar. O nosso. Eita, já estão se entregando aqui nos estúdios, né? Eita, eu nem digo nada, nem eu, hein, Fafá? Então, a gente tem aqui exemplos de consumistas, é isso? Denúncia, urgente, alerta de denúncia. Encontramos pessoas consumistas aqui no nosso estúdio, né? Eu sou uma consumista de planta, eu confesso. Né? Mas eu já estou começando a fazer isso de uma forma mais sustentável. Ao invés de ficar comprando planta, eu agora fico pedindo muda para as pessoas, trocando. Olha aí, o escambo, a troca, é uma coisa interessante, né? Bora ver do que o Elcimar é consumista de quê? Meu Deus! O Elcimar diz que é consumista de comida. Ô, coisa boa, privilégio, meu amigo velho. Nesse país, nesse mundo, né? Nem todo mundo, infelizmente, está consumindo tanta comida. Mas, né? Quem tem o privilégio de consumir comida, arroche. Arroche o Buriti, depois malha. Depois eu malho. Nesta, né? Depois eu malho. Depois eu jogo uma bola, depois não sei o quê. Presta atenção, viu? Com essas comidas aí. Tomara que sejam comidas saudáveis. Então, olha só, a gente está aqui se descobrindo consumistas também, né? A gente tem que assumir mesmo, gente. Quando a gente entende que é consumista, ou, poxa, eu estou consumindo demais isso aqui, né? Eu estou comprando demais isso aqui, não precisa mais não, vamos dar uma pausa, né? Vamos parar com isso? Então, isso aí tem que rolar mesmo, isso é autocrítica. É autocrítica que é necessário para que a gente mude nossos hábitos, não é isso? Então, eu também já fui uma pessoa um pouco mais consumista, né? Hoje em dia, lá embaixo, tá certo? Principalmente essa história de roupa, não sei. Meu Deus, eu tinha coleção de óculos escuros, era a única coisa assim. Eu via mulheres e mulheres, amigas e amigas, tem coleção de bolsa, de roupa, de sapato. Não, meu negócio era óculos escuros, eu tinha vários, vários. Hoje em dia eu nem uso, eu tenho 2. Ou um, que o outro eu nem sei onde anda, que meu marido não me escute, porque foi ele quem me deu, eu não sei onde é que tá os óculos, eu já procurei. E aí é essa confusão, gente, né? Então, assim,
Tem, se eu disser que já diminuiu, mas ainda estão consumindo demais. Pois eu vou pegar no pé de vocês. E a gente vai nas nossas aulas trazer alternativas a esse consumo, né? Que às vezes a gente está consumindo sem necessidade mesmo, né? Em demasia. E outra coisa que é mais importante, o planeta não tolera mais, né? Nenhum tipo de resíduo em excesso. A gente não tolera mais a indústria soltando gás carbônico em excesso, a gente não tolera mais, né? Para comer a carninha, o Alcimar diz que é um consumidor de comida, um consumista de comida, de um churrasco. E aí, se for para comer churrasco, por exemplo, a gente também tem que diminuir o consumo da carne vermelha. Por quê? Porque não é só dali para frente. Para aquela comida chegar na nossa mesa, ela passa por um processo que traz impactos ambientais, né? Para produzir um bife, 270 gramas de carne, você consome, você gasta mais de 10 litros de água, né? Porque precisa irrigar o pasto, porque precisa dar água para o gado beber, porque precisa da. Então você precisa observar que para consumir a gente tem que ter consciência do processo que faz com que aquele produto chegue na nossa mão, tá? Então, por exemplo, já existem pessoas que têm iniciativas nesse sentido. Ah, eu sou vegana, eu não vou consumir produtos que tenham sido experimentados em animais. Não vou consumir produtos de origem animal. Massa, beleza, ok, né? Mas mesmo os veganos, vegetarianos, ainda assim precisam tomar cuidado com o seu alimento. Por quê? Vão consumir comida de qualquer jeito e às vezes essa comida está cheia do veneno. Né? É muito caro ser vegano, é verdade, ainda sai caro. Porque se você for consumir qualquer hortaliça, vá lá, mas muitas delas vão vir carregadas de agrotóxico. E agora, quando você vai ver o preço dos orgânicos, hein? Aí a gente tem que ter uma alternativa. Qual é a alternativa? A agricultura. Olha eu solução de novo. A agricultura familiar. Então, existem iniciativas nesse sentido, existe produção agrícola de menor escala, né? Existe a produção que não é para exportar. É o que a gente chama de agricultura familiar. Geralmente eles se juntam um dia na semana e vão fazer a feira para vender seus produtos, né? Cultivados, muitos sem agrotóxico, né? Então você consegue comprar produtos de qualidade por um preço justo e você ainda movimenta a economia nesse setor pequeno, né? É tímida assim. A agricultura familiar ela devia ser uma superpotência no nosso país, né? Mas a gente precisa saber onde é que eles estão, na nossa cidade, onde é que está vendendo, onde é que tem a feira dos produtores locais. Locais. E aí você compra hortaliça fresquinha, você compra carne fresquinha, frango, tudo isso com uma quantidade menor, né, de veneno, principalmente, tá certo? A gente vai falar sobre tudo isso na nossa aula de ciências. Então, a gente agora vai falar um pouco sobre consumo e paisagem. E aí eu gostaria que vocês pudessem explicar para mim. Quando vocês observam essa imagem, né? Qual a relação entre consumo e paisagem? Então, você vai escrever aqui para mim, ó. Qual a relação? Primeiro, eu quero saber o que é que vocês pensam sobre essa relação, para a gente poder seguir juntinhos, né, comentando a relação existente entre consumo e paisagem. Para isso, eu vou dar 2 minutinhos e a gente já volta. Valendo!
Então, gente, qual é a relação entre consumo e paisagem para vocês, né? Então você vê aqui nessa paisagem, essa paisagem ela é antrópica ou natural? Aqui é uma paisagem antrópica, né? Então vamos colocar logo aqui, paisagem. Não vai ficar legal botando por cima da imagem, não. Vou botar embaixo. Então você está vendo aí os centros de produção, né? Um polo industrial. Então você vê aqui indústrias, elas estão produzindo alguma coisa. Então aqui elas estão produzindo coisas para serem consumidas. Então aqui, ó, produção está gerando o quê? Poluição, né? Essa produção aqui, nesse caso, está gerando poluição, tá certo? Então, qual é a relação entre o consumo e a paisagem? Primeiro, para eu consumir um produto, para eu ter um produto ao meu alcance, ele precisa ser feito, envasado, embalado, beneficiado, né? E isso é feito em algum lugar. Esses lugares, geralmente, né, são produtos industrializados, eles vêm para os polos industriais de alguma cidade, de algum lugar, né? Então já é uma construção, tá? Então já se altera a paisagem para que haja a construção das indústrias, levantar mesmo a estrutura das fábricas, né? E dentro dessas indústrias ainda existem os processos, né, que acontecem e podem gerar poluição. Então, nessa paisagem faz parte aqui, ó, a expedição dessa fumaça, né, desses gases poluentes, né, em excesso. Então, quando eu falo que para consumir a gente precisa compreender de onde vem cada coisa, qual o processo pelo qual essa coisa passa para chegar nas minhas mãos. Então, às vezes a gente não sabe, mas é um produto que foi feito a partir de trabalho infantil, a partir de trabalho de escravizados. Tem coisa que chega na nossa mesa, na nossa casa, né, que a gente consome, que foi feita com isso. A indústria de roupa, ela tem muito disso, né? Já estourou aí vários escândalos há um bom tempo atrás sobre uma determinada loja, né, de roupas que na produção de suas peças tinham pessoas com um trabalho similar, análogo ao trabalho escravo, né? As pessoas não recebiam seus direitos, não recebiam bem seus salários, ficavam devendo a patrão e não terminavam de pagar nunca, né? E aí essa dívida ia aumentando. Isso acontece muito no campo, né? Então, no Maranhão estoura muita fazenda, né? Que tem gente que está trabalhando como se fossem escravos. No Piauí também tem muita, né? Então, de vez em quando a gente fica sabendo de uma história assim. E a gente precisa ter consciência do que está consumindo, porque o consumo ele altera a paisagem de forma direta e de forma indireta, né? Indiretamente, se eu chego com um produto na minha casa que veio dessa fábrica, eu tenho que saber que ela está poluindo a atmosfera, né? Diretamente, quando eu termino de consumir, eu jogo esse produto no fora, né? Eu não jogo no lixo, ele vai parar em algum lugar. Então, são vários aspectos que são apresentados para a gente. Olha só, os resíduos sólidos, né? Os resíduos sólidos que a gente conhece também como o lixo. Só que o lixo é o que já não serve mais. O resíduo sólido a gente ainda tira muita coisa que se aproveite, né? Então você vê aqui um monte de garrafa PET, toda essa montanha de plástico. Isso altera a paisagem ou não? Claro que altera, né? Se você quer saber se um determinado lugar, você está viajando aqui por uma estrada de chão, mas você quer ver se tem gente perto, é você começar a observar o lixo, né? O lixo. Então, esse lixo, ele vai estar presente sempre onde existem aglomerações humanas. Qual é o lixo que a gente vai ver? Depende, mas geralmente muito plástico, muita garrafa, né? Esse tipo de resíduo a gente observa. E aqui, meus amores, é tudo reciclável. E ainda assim, a gente não tem
estrutura que consiga pegar tudo, né? A gente tem ali uma iniciativa de reciclagem muito tímida no nosso país, né? Dentro dos produtos recicláveis, a gente vai ver isso nas aulas mais da frente, a gente vai trabalhar mais com alumínio. Então, é esse material das latinhas, né, de refrigerante, as latinhas de bebidas, que elas vão trazer esse alumínio. Então, quase que 80% ou 90% do nosso alumínio é reciclado. Mas e o plástico? Mas e o papel? Mas e o vidro? Né? Para onde é que vai? Então a gente vai conhecer como que esses resíduos sólidos vão alterar as paisagens, né? Da mais diferente forma. E observando isso aqui, o que é que vocês me dizem dessa paisagem? Hã? O que é que vocês acham dessa paisagem? Qual a relação entre qual a relação entre consumo e paisagem nessa imagem aqui? Mais 2 minutinhos para a gente responder, eu já volto. A gente conversou muito aqui sobre propaganda. Minha gente, você olha numa rua dessa, olha a altura desses prédios, né? Uma paisagem urbana, uma paisagem antropizada. E aí você observa o tanto de propaganda. Você não sabe nem o que é que você quer aqui, porque já confundiu. Eu não sei se eu quero revelar umas fotos, se eu quero comer um sanduíche. É um monte de propaganda aqui loucamente passando que você nem sabe para onde é que olha direito, para entender que tanta informação é essa, minha gente. Pelo amor de Deus, olha só. Então eu tenho aqui propaganda de tudo que é coisa, de luta, de coisa de foto, de filme, que deve ser o quê? Um cinema. Aí a gente traz aqui toda essa torre aqui com esses telões fazendo propagandas, né? As fachadas das lojas, olha o tamanho das pessoas perto das propagandas. Parece que as propagandas vão engolir as pessoas vivas aí no meio dessa multidão, não é verdade? Então você olha e você vê como essa paisagem aqui, de fato, é a paisagem do consumo, né? Então a gente traz aqui a informação, a
propaganda, a apresentação e os anúncios, né, de diferentes produtos e de diferentes serviços, alterando por completo a paisagem, mesmo essa paisagem sendo uma paisagem urbana, uma paisagem da cidade, né, uma paisagem construída. Então, a gente vai finalizando já quase, né? Temos aí menos de 10 minutinhos para encerrar nossa aula. Então, a gente já vai comentar mais uma vez, ó, partindo do conceito de paisagem e espaço geográfico. Descreva como a sociedade de consumo transforma a paisagem e o espaço geográfico. Então, mais 3 minutinhos e a gente já retorna. Muito bem, babies? A gente está falando de paisagem, espaço geográfico. Agora eu preciso saber como é que como é que a sociedade, desculpa, como que a sociedade de consumo transforma a paisagem e o espaço geográfico, hã? Então a gente pode pensar, né, nessas transformações da paisagem que podem ocorrer em várias esferas, de várias formas, né? Desde a construção de fábricas, que a gente já tinha comentado aqui lá naquela imagem primeira, que a gente começou a
fazer essa reflexão sobre consumo e paisagem, né? A emissão de poluentes. Inclusive, nessa imagem aqui, a gente tem uma coisa que se chama, eu vou escrever assim de ladinho, poluição visual. Deixa eu anotar aqui pra gente. Poluição visual, tá certo? Então, a gente vem falando da emissão de poluentes. Poluição visual também é uma poluição. Das mais diversas naturezas, as estratégias apelativas de publicidade que não respeitam os indivíduos, né? Então, por isso que a gente trabalha com a poluição visual, né? Como essa estratégia que foi apresentada na última imagem antes da perguntinha. Aqui, né? Aqui é poluição também, já que esse resíduo poderia ter sido reciclado, mas está aí se amontoando, né? Formando montanhas e montanhas de lixo. Poluição atmosférica, transformação do espaço por conta da como é que a gente fala? Da construção, né? Dos espaços de produção. Isso acontece levantando indústria, desmatando para plantar, tudo isso. Tá bom? Então, tudo isso pode ser abordado para responder como a sociedade do consumo, de consumo, transforma a paisagem e o espaço geográfico, tá? Então, isso daqui seria um gabarito, uma resposta possível para vocês. Tá certo? Então, a gente passa, né? A paisagem, ela passa por transformações pela sociedade de consumo, tá? Então, será que todas as pessoas possuem a mesma condição de consumo? Então, vocês vão ficar com essa reflexão hoje. Será que todas as pessoas possuem a mesma condição de consumo? Será se todo mundo consome ou consegue consumir da mesma maneira os produtos, os serviços, né? Então, agora há pouco, quando o nosso amigo Alcimar, nosso diretor de imagem, falou que era um consumidor de comida, que eu achei massa, a gente refletiu também um pouco sobre isso, né? Será se as pessoas têm a mesma condição de consumir, seja o que for, comida, roupa, serviços básicos, serviços, produtos, né? Que a gente vê, as propagandas, todo mundo consegue consumir do jeito que quer, do jeito que deseja. Então, a gente vai ficar com essa reflexão para casa. Eu vou dar esse último minutinho para que vocês copiem, pensem um pouquinho nessa situação e para que a gente comece a nossa aula seguinte, da terça-feira que vem, falando também sobre isso, já que a gente vai entrar aqui num processo de entender a economia circular, alternativas para esse consumo, tá certo? Então, a gente reflete sobre essa condição. Eu falo sobre os tipos de sociedades distintas, né? Nós temos pessoas que vivem em diferentes lugares, de diferentes formas, e a gente precisa refletir. Será que todo mundo tem a mesma condição de consumo? O mesmo desejo de consumo? Será que todo mundo quer consumir do mesmo jeito? Né? Vamos pensar nisso? Essa reflexão fica para casa hoje, tá certo? Na próxima aula a gente vai trazer cada exemplo legal, tá bom? Então vou deixar aqui, ó, um beijo bem grandão para todos vocês, para cada um que está nos assistindo. A gente se vê terça que vem. Amanhã é feriado, hein? Até mais. E tchau, tchau.